Você achou que seno e cosseno só iam cair na prova de matemática? Errou! Hoje nós vamos falar de decomposição de vetores e para decompor um vetor, seno, cosseno e tangente são assuntos muito importantes. A decomposição de vetores é extremamente importante quando a gente está falando de situações de grandezas vetoriais, obviamente. Vamos supor, por exemplo, uma situação na qual você chuta uma bola de futebol para cima. A bola, então, sai do seu pé com uma determinada velocidade e um determinado ângulo em relação à horizontal. Nessa situação, então, a velocidade, que é uma grandeza vetorial, ela é oblíqua, ela é inclinada em relação ao plano horizontal. Logo, ela tem a velocidade tem duas componentes. Uma componente horizontal, porque a bola está indo para frente, e uma componente vertical, porque a bola está simultaneamente subindo. E basicamente o que a gente vai fazer é determinar então essas duas componentes do vetor. No caso, a gente vai trabalhar também com um exemplo envolvendo uma velocidade, só que mais propriamente a velocidade de um avião que está decolando. Vem comigo. Então, imaginemos um avião que está decolando, que está subindo, né? Ele está simultaneamente subindo e indo para frente. Se ele estivesse somente indo para frente, ele teria altura constante. Se ele estivesse somente subindo, ele teria que ser um foguete, não é o nosso caso. Então, a primeira coisa que eu vou representar nessa ilustração é o vetor velocidade do avião. Então, eu vou representar a ponta do avião como nosso referencial para análise da situação. E esta flecha, então, representa o vetor velocidade. Então, velocidade simbolizada pela letra V. Observe que eu coloco um símbolo aqui, ó, uma flechinha sobre o V, para falar que este elemento se trata, então, de um vetor. É uma grandeza física relacionada à rapidez do movimento do avião e tem direção e sentido. A direção e o sentido são representados, são denotados, então, por essa flecha, que é a representação gráfica do vetor. Lembre-se que, então, o vetor pode ser representado graficamente. E a forma de fazer essa representação gráfica do vetor é a partir de uma flecha. Para decompor o vetor, é muito comum que a gente faça a representação do vetor sobre, então, o sistema de coordenadas cartesianas, né, sobre o sistema cartesiano. Então, vou representar por uma linha pontilhada o nosso vetor V. Então, aqui está, claro, estou representando ele um pouquinho maior do que na situação original, né, para facilitar a representação das suas componentes. Então, esta linha pontilhada representa a velocidade do avião. Agora, observe que esse vetor, esta flecha, possui duas dimensões, possui uma largura e uma altura. Então, observe que aqui, ó, eu tenho, olhe no eixo X, tá? Eu tenho a largura do vetor V. E se eu olhar no eixo Y, eu tenho a altura desse vetor V. E basicamente essas são as minhas componentes. Então, para determinar a componente X, eu vou projetar. O que é projetar? Imagine que estou fazendo uma sombra do vetor sobre o eixo X. Então, vou fazer uma linha aqui, ó, na vertical, né, uma linha paralela ao eixo Y, onde ela atinge o eixo X, representa, então, o término da componente Vx. Então, aqui nós temos a componente Vx. Tá? Vx. E, ao fazer uma linha paralela ao eixo X, a posição onde essa linha intercepta o eixo Y representa o término do vetor Vy. Então, aqui nós temos a componente vertical, componente Vy do vetor V. Então, aqui está o nosso vetor V e as suas duas componentes, a componente X e a componente Y. É claro que para calcular os valores de Vx e os valores, né, o valor de Vx e o valor de Vy, eu preciso conhecer o valor deste ângulo, que neste momento eu vou chamar de alfa. Então, vamos atribuir valores numéricos a esta situação. Vamos supor que a velocidade v do avião tem um módulo igual a 100
metros por segundo. E que o ângulo alfa, formado entre o vetor V e o eixo X, tenha um valor de 30 graus. Então, sabendo que o módulo de V vale 100 e o valor do ângulo alfa é igual a 30 graus, queremos calcular os valores da velocidade Vx e da velocidade Vy. Isto é, eu quero saber com que velocidade o avião está indo para frente e com que velocidade o avião está indo para cima. E para fazer a determinação dessas duas componentes, é que entram, então, as funções trigonométricas que você já conhece, seno e cosseno, sobretudo. Tangente também é importante? Também é importante, mas não neste caso. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o seno e com o cosseno. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse triângulo que eu vou marcar aqui, um triângulo retângulo. Ó. Observe aqui, ó, a hipotenusa do triângulo retângulo, o cateto oposto do triângulo retângulo em relação ao ângulo alfa e o cateto adjacente, tá? Em relação ao ângulo alfa. Esses três lados do triângulo, então, serão necessários para a determinação de Vx e de Vy. Então, a partir deste triângulo, a gente vai fazer a decomposição do vetor Vx, né, do vetor V, e determinar o valor de Vx e o módulo D, o valor numérico, de Vy. Então, olhando o triângulo retângulo que nós temos aqui. Aqui nós temos alfa, a hipotenusa, oposta então ao ângulo reto, o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós sabemos que cateto oposto, a divisão, né, do cateto oposto pela hipotenusa é igual, então, ao seno do ângulo alfa. Então, eu posso passar a hipotenusa para o outro lado multiplicando e nós temos uma relação para calcular o valor do cateto oposto. Quem é o cateto oposto nessa situação? Cateto oposto, então, é o valor de Vy. Observando aqui, ó, você vai perceber que essa linha ela nos ajuda, então, a relacionar o Vy, né, com o cateto oposto. Então, Vy representa o cateto oposto nesse triângulo retângulo. E o valor de Vy é exatamente aquilo que nós queremos determinar, a velocidade do avião para cima, a velocidade com que o avião está subindo. A hipotenusa representa o vetor V. O valor dessa hipotenusa, então, como nós já havíamos estabelecido, é igual a 100 metros por segundo. E isso é igual ao valor do seno do ângulo alfa. E o seno do ângulo alfa, ou melhor dizendo, o valor do ângulo alfa é de 30 graus. Seno de 30, nós conhecemos, é um valor notável aí na matemática, é igual a 0,5, vale meio. Então, Vy, eu já vou passar o 100 para o outro lado multiplicando, 100 vezes 0,5, dá 50 metros por segundo. Então, este é o valor da velocidade com que o avião está subindo. Agora, nós vamos calcular o valor da velocidade com que o avião está indo para frente. Para isso, nós vamos calcular o valor do cateto adjacente. Esse cateto adjacente, então, ele representa a velocidade Vx do avião. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno do ângulo de 30 graus. Cateto adjacente, que é igual ao valor de Vx, que é o que nós queremos calcular, sobre a hipotenusa, que vale 100, é igual ao cosseno de 30, que é igual a 0,87. Passo o 100 para o outro lado multiplicando, Vx é igual a 0,87 vezes 100, 87 metros por segundo. Então, esse é o valor de Vx. Estas situações envolvendo decomposição de vetores são extremamente importantes, não somente no caso da velocidade, como também em situações envolvendo qualquer outra grandeza vetorial.
Por exemplo, se você tem uma força de tração, um cabo sustentando um corpo, e esse cabo está inclinado em relação horizontal, em relação à vertical, você vai ter que fazer essa decomposição. Eu aconselho que em toda decomposição vetorial você faça a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, que é pelo seno, cateto adjacente e hipotenusa, que é pelo cosseno. Sempre pense na matemática, pense no fundamento trigonométrico e daí aplique isso para a física. Com certeza você vai errar muito menos. Então a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham entendido melhor como fazer a decomposição de um vetor. Abraço e até a próxima.